De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. O quadro Dê Sua Nota recebe hoje a coordenadora da PLB Sindicato Morro do Chapéu, Lilian Almeida. A gente vai colocar aqui do outro lado da tela para você poder acompanhar junto com a gente, dar uma ampliada aqui melhor. E a gente vai recebê-la, portanto, a partir de agora. Lilian, bem-vinda, boa noite, tudo em paz? Boa noite, Léo. Boa noite ao pessoal que está acompanhando aí a live. Tudo na paz. Maravilha. Como é que foi a sexta-feira? Nervosa aqui, não... Vamos lá. O Dê Sua Nota desperta esse nervosismo, é natural, viu? Quem já participou e eu já participei também dá aquele frio na barriga aí por conta da expectativa para os temas e para as notas que a gente, desculpe, atribui, né, aos temas que são propostos. A sexta-feira foi corrida, as escolas, como é que estão? Sexta-feira bem agoniada, muita coisa para dar conta de escola. A gente está aí na véspera dos conselhos, pré-conselho de classe, preparando muito material, né, para a questão burocrática mesmo do trabalho da gente. Saí ainda há pouco de lá da PLB, vim correndo para não perder o horário. Tá certo, muito obrigado, Lilian. Primeiro momento, a gente pede ao convidado, à convidada aqui, nos faça um preâmbulo, uma breve apresentação. Quem é Lilian, para que as pessoas tomem mais conhecimento sobre você. Bom, eu sou Lilian Maria de Almeida, eu estou na rede municipal de ensino desde 2005, sou filha de uma barraqueira de feira. Minha mãe era Dona Antônia, uma senhora que desde criança foi criada na feira. Muitas pessoas me conhecem do contexto da feira, mas também das escolas, né? Trabalho na rede municipal desde 2005, sou professora concursada 40 horas. Em 2017, assumi a coordenação da PLB por votação dos colegas e estou aqui, né? Tenho um mandato na coordenação da PLB até 2023 e atualmente trabalho na coordenação da PLB e na escola Elizabeth Vasconcelos, na creche Escola Elizabeth Vasconcelos. Meu microfone ficou mudo. O Barroso já também nos respondeu aqui a enquete, fique à vontade para fazê-lo. E a gente vai, portanto, trazer agora os temas que foram propostos à Lilian. É a 26ª edição do quadro Dê Sua Nota. Nunca é demais lembrarmos que o quadro nasceu na Rádio Comunitária Diamantina FM, teve 194 edições lá, e aqui na live já chega a 26ª. Próxima semana, a 27ª edição, terá a participação do Francisco Ronaldo, o Pé Queimado, como é assim carinhosamente conhecido. Já está confirmado conosco na live do Léo. Lilian, eu vou compartilhar também na sua tela para que você possa acompanhar. A sua câmera fechou, viu? Vou compartilhar na sua tela aí também para que a gente possa dividir essa tela já com os temas e as pessoas acompanhar com maior propriedade aquilo que nós propusemos à nossa convidada nesta noite. Sua câmera fechou, Lilian. Algum problema? E o áudio também. Tentando voltar. Ah, pronto, já voltou. Você já visualiza aí os temas? Sim. Pois bem, então agora a gente vai apresentá-los um a um e depois a gente volta já debatendo aleatoriamente cada um dos temas. Live do Léo, 26ª edição do quadro Dê Sua Nota, 13 de agosto de 2021, convidada Lilian Maria, a PLB. Tema 1, a PLB Morro, nota 8. Tema 2, CPI da Covid, nota 9. Tema 3, plano de carreira dos servidores de Morro de Chapéu, nota 10. Tema 4, volta às aulas e a Covid, nota 3. Tema 5, valorização do magistério, nota 1. Tema 6, gestão o amanhã é agora, 7 meses e meio, nota 5. Tema 7, processos de grilagem de terra em Morro do Chapéu, nota 0. Tema 8, ações judiciais da PLB Morro do Chapéu, nota 6. Tema 9, atuação da PLB junto aos professores estaduais, nota 7. Tema 10, renovação da Câmara de Vereadores de Morro de Chapéu, nota 4. E o tema 11, distribuição dos kits de merenda escolar, nota 2. A gente começa geralmente pelos temas que consideramos mais amenos, mais light, né? Menos polêmicos, assim dizemos. E lá no final a gente vai também fazer o sorteio da enquete da live do Léo. Pois bem, para a questão educacional, né, para o contexto da PLB Sindicato, apesar da nota,
é um tema que está fora do contexto totalmente, mas a gente coloca para ouvir a comunidade como elas têm vislumbrado, visualizado esta situação do processo de grilagem de terra em Morro do Chapéu. É o tema 7 e foi a nota 0 do Dê Sua Nota de hoje, Lilian. Fique à vontade para fazer aí alguma justificativa, alguma argumentação sobre a nota. Então, eu atribuí essa nota 0, né? Era assim, a mais pesada de todas as coisas aqui. Eu acho que uma das piores, sem dúvida, é essa, né? Infelizmente, a gente viu, né, que ao longo da história de Morro do Chapéu, muitas pessoas enriqueceram, fizeram fortunas, se apropriando de terras, que nem sempre ficou claro a questão de como se conseguiram a posse dessas terras, né? Então, para dar essa nota, eu não sei se era exatamente disso que você estava falando, mas assim, me recordou de quando eu morava na Caixa d'Água, que eu cresci na Caixa d'Água. E assim, quando a gente via que, de vez em quando, vinha o pessoal fazer uma demarcação de uns tornos de cimento, e assim, quando uma pessoa pobre, alguém queria fazer uma casa ali, imediatamente era impedido, né? Então ali vinha logo a ideia de, olha, isso aqui pertence ao senhor fulano. Então até a serra pertencia a essa pessoa. Ninguém poderia fazer nada, várias pessoas faziam casas e eram mandadas derrubar por conta de que pertenciam a essa pessoa. Então, assim, era uma coisa que eu, desde criança, já me incomodava a ver. E como é que aquela pessoa adquiriu aquele tanto de terra? De quem era aquilo que ele se dizia dono, né? Então, eu acho, assim, que é uma coisa terrível, complicada. Eu acompanhei alguns processos, assim, na mídia, né? De pessoas que tiveram suas terras invadidas por questões agora da energia eólica. E eu acho que, ao longo da história, essa questão de grilagem de terra é algo muito difícil, né? Que alguém que resolve se apropriar e se tornar o dono, enriquecer às custas daquilo que não é seu, né? Muito bem. A Norma Nete já chegou por aqui respondendo a enquete. A Cristina Santos também chegou aqui no Facebook nos saudando com o seu boa noite. Lilian, você falou do momento atual, de eu entender essa situação, de que você tem acompanhado na mídia sobre a situação de famílias que têm tido esta problemática. Do outro lado, nós temos a defesa de que tudo isso se dá em função do progresso, de que a energia eólica vai trazer desenvolvimento, de que a geração de emprego e renda é algo que não pode ser deixado de lado. Como é que você visualiza essa dualidade, esse paradoxo? A gente vale tudo para a gente poder fazer acontecer o progresso da energia eólica, inclusive invadir a terra dos outros? Eu acho que se a pessoa tem a propriedade da terra, a empresa que vem, nada impede. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a empresa vai poder muito bem instalar suas torres, agora desde que realmente reconheça o direito de quem é o dono e que indenize e pague aquela pessoa. Então, não é em nome do progresso que isso acontece, mas sim em nome de uma ganância mesmo, de uma questão do enriquecimento, como eu falei, em cima daquilo que não é seu, que não lhe pertence. Ok. E que a gente tem vislumbrado isso não só por Morro do Chapéu, mas onde tem possibilidade de erguer-se um parque eólico, lamentavelmente vem esta ganância e não se traz exatamente aquilo que se propõe nesse sentido de energia limpa e progresso e tal, mas a circulação de dinheiro é inquestionável, né? As pessoas estão aí trabalhando, enfim. Professor Evaldo Marçal chegou por aqui, boa noite, Léo. Sônia Dantas, boa noite a todos. Parabéns a essa colega guerreira. Aos poucos os professores vão chegando aqui também para acompanhar. A turma do Instagram, parece que nossa conexão caiu de novo. O Instagram está nos dando 1-0 quase todos os dias. A gente lamenta muito, mas vamos seguindo por aqui. Vamos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, Léo Ricardo Notícias. O YouTube chegou a 1.951 pessoas inscritas, rumo a 2.000, né? Isso é para nós gratificante porque vem acontecendo diariamente, gradativamente e organicamente. Não há um investimento maciço para que isso possa vir a acontecer. Pois bem, eu achei esse tema um tema polêmico, mas a nota me chamou a atenção. Não sei se é porque é um sonho, é uma proposição, é uma ideia que vem sendo prometida, projetada e não se concretiza. A gente sai do 0 para o 10, do tema 7 para o tema 3.
o plano de carreira dos servidores de Morro do Chapéu, ao qual você atribuiu nota 10. Fiquei me perguntando, a idealização do sonho, enfim, a concretização, a materialização, por isso a nota? Na verdade, o 10 é porque o plano de carreira dos servidores, para nós do magistério, foi a nossa maior conquista, né? Aham. Então, ele é o nosso troféu, a nossa luta foi consolidada com esse plano de carreira. Então, a gente está sempre defendendo que a legislação é o que garante o servidor ter os seus direitos assegurados. Sim. E sempre essa máxima é verdade. A gente vivenciou isso há pouco tempo, mas a gente sabe que o que garante ao servidor é a legislação. Então, quando algumas categorias se contentam com os GEDs, com as gratificações temporárias, com as vantagens oferecidas dentro dos gabinetes, a gente vai de encontro a isso, porque a gente defende que a legislação seja o amparo, de fato, do servidor. Então, o nosso plano de carreira, para nós, ele precisa de ajustes, mas ele representa a nossa melhoria de vida, a nossa melhoria mesmo da carreira do magistério, representa o símbolo maior da nossa luta enquanto professores na rede municipal de Morro do Chapéu. Então, ele é um símbolo, por isso atribuí a nota 10, porque ele é ainda o nosso sustentáculo. Deixa eu saudar aqui a Marciana, né? Já acabou de chegar, boa noite a todos da live. Mas quando você fala do plano de carreira do professor, do magistério, ele se restringe a uma categoria. E o tema traz o plano de carreira dos servidores de Morro do Chapéu. Você atribuiria também a nota 10, visto que outras categorias não têm e não lutam para tê-lo? Então, o que a gente busca, na verdade, é que outras categorias venham a ter. Então, o que tem, que é o do magistério, representa esse símbolo, como eu lhe falei, é o símbolo maior da conquista de uma carreira. Certo. Os demais servidores, a gente busca o quê? A incorporação dos trabalhadores da educação no plano de carreira e a aprovação do Estatuto dos Servidores Públicos em Morro do Chapéu. Então, eu coloco a nota 10 porque esse é o símbolo e essa é a garantia. Então, a briga, toda a luta, o que a gente faz deve ser norteado por esse ideal, que é ter uma legislação que garanta ao servidor ter os seus direitos assegurados. Ô, Lília, e como é que anda essa trajetória? Porque, assim, a gente acompanha essa luta de vocês, gestão a gestão, e a gente não enxerga nas gestões uma sinalização que possa estar dando esta valorização profissional, inclusive com a possibilidade de ascensão dentro da própria carreira, né? Vertical, horizontal, enfim, em todos os âmbitos. O motorista, o gari, o próprio profissional de enfermagem que esteja concursado, enfim. Alguém já sinalizou de alguma forma que isso poderá vir a ser trabalhado nessa gestão? Então, assim, eu tenho acompanhado junto com o Monique, nós fizemos algumas tentativas, né, de convocar a gestão, por vários ofícios, convocando a gestão para o diálogo. Infelizmente, até o momento, não houve nenhuma resposta positiva para estar tratando da questão do Estatuto dos Servidores, da incorporação dos servidores, dos trabalhadores da educação no plano do magistério. Então, não houve até o momento nenhuma afirmativa, nenhuma sinalização por parte da gestão de que que seja prioridade isso nesse momento. Pelo menos até o momento não foi prioridade, porque não foi respondido nenhum ofício e nem sinalizado qualquer tentativa de diálogo para que isso acontecesse. Certo. Esta semana a gente teve, inclusive, publicado no site Léo Ricardo Notícias, e aí sim o tema se torna polêmico, porque assim, volto a dizer, é paradoxal que as pessoas queiram ter o seu plano de carreira na sua atribuição, né? Na sua função dentro do município, e reclamem que o professor conseguiu, na sua luta, esta possibilidade de ter a sua carreira reconhecida. Óbvio, precisa ser atualizado, aprimorado, enfim, várias situações, mas já há, de qualquer sorte, uma concretização do plano, né, de carreira dos servidores do magistério. E, de repente, no início do ano,
partindo da gestão e abraçado por outras categorias, sobretudo aqueles que não têm ali um concurso público e são nomeados temporariamente, como você disse há pouco, os professores foram meio que, de certa forma, não sei se a expressão correta é essa, achincalhados, enxovalhados por conta das conquistas, inclusive levando a dizer que agora está o CACS respondendo que não é verdade, de que havia salários exorbitantes acima de 12 mil reais. Quer dizer, o paradoxo é este. As outras categorias não lutam pelos seus direitos, mas invejam os direitos conquistados pelos professores, pelo pessoal do magistério? Na verdade, assim, o plano de carreira, ele foi uma conquista da legislação federal, da lei do piso. Porque a lei do piso, ela traz 3 pilares de sustentação para os professores do Brasil inteiro, que é a carreira, a carga horária e o salário, que é o mínimo que o professor pode receber, que é o piso, que chama de piso. Certo. Mas a lei do piso não diz respeito só ao valor, ela diz respeito a essas 3 coisas. A carga horária de trabalho, que diz que 1/3 da carga horária deve ser de interação, 2/3 da carga horária é interação direta com o aluno e 1/3 para as atividades de suporte ao ensino. E garante ao servidor uma carreira. Então, esse movimento foi um movimento nacional que começou desde 2008, quando a lei do piso foi votada, aprovada, entrou em vigor, para que os municípios se adequassem e fizessem os seus planos de carreira. Então, não foi algo que foi doado de graça, algo que foi... deram para os professores porque eles são os arruaceiros, os que andam fazendo greve e problema, não. É toda uma história de luta a nível nacional para que os professores tivessem o mínimo de valorização. A nível municipal, não é interessante para nenhum gestor colocar uma legislação que vá assegurar ao servidor o direito. Porque aí ele perde a barganha, ele perde o GED que ele dá para aquele servidor e tem aquele servidor na mão. Da mesma forma que o concurso público. O concurso público não é prioridade de nenhuma gestão, porque os servidores concursados serão aqueles que estarão contra as coisas equivocadas e estarão se posicionando e tendo essa autonomia. Então, não é essa autonomia que as pessoas buscam. Então, quando os servidores se contentam com os GEDs, então, em uma determinada gestão, eles foram lá no gabinete, entraram no acordo, o prefeito da época deu o GED a ele. Então, aquilo ali para ele está suficiente. Então, historicamente, a gente tem visto a luta do Siscumuc para unir as forças, para as pessoas entenderem que a coletividade ela vai render coisas seguras e não passageiras, como as vantagens que obtém em um governo e que no outro já perde. Então, é por isso que quando eu atribuí a nota 10, porque é para trazer essa questão. O valor que tem um plano de carreira. Mas eu de fora, como leigo, não sendo profissional da educação, do magistério, tendo a formação, obviamente, inicial, mas não assumindo esse posto, a gente observa que outras categorias também, elas se sentem, não diria minorizadas, mas diminuídas, enfim, porém não buscam os seus próprios direitos, não buscam se igualar aos professores, sabe? É mais fácil achincalhar, enxovalhar, falar que está exorbitante, que está ganhando demais, do que querer ganhar demais. Eu não entendo isso. Eu não compreendo. Não sei se você enxerga assim, mas eu não compreendo você usar o que você tem de força e de poder para achincalhar alguém, quando você poderia estar usando em seu próprio benefício para garantir, né, os seus direitos em vários sentidos, sem ficar na dependência do gestor A ou B, né? É isso, a gente quer que todos sejam valorizados. E para um ser valorizado, o outro não precisa perder. Exato. A gente não está falando de um perder para o outro ganhar, mas sim de todos ganharem. Obviamente que a gente precisa entender como que é a distribuição dos valores, dos recursos a nível federal. Então, a carreira do magistério, ela tem um custo específico. O que os prefeitos pagam para os professores, eles não poderiam pagar absolutamente nada além do salário dos professores. Porque o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi votado esse ano, ele coloca que 70% dos valores que vêm para o Fundeb, que é direcionado ao município,
que nesse ano tem aí em torno de 1.900.000 por mês, a média desse valor. Então, 70% desse valor, obrigatoriamente, o município precisa pagar salário de profissional da educação. Quem são os profissionais da educação? O professor, o coordenador, o diretor, o vice-diretor. Entrou nessa legislação o assistente social e o psicólogo, que trabalhem com o aluno. Então, são esses profissionais que esse dinheiro pode pagar. Então, as outras categorias, quando tem essa garantia de valores, também é necessário que se compreenda a questão de como é que é distribuído esses valores no município. Uhum. Então, o que a gente ganha, a gente não está tirando de outras pessoas. O que a gente ganha é legítimo, que vem diretamente do governo federal, justamente para isso. O que mais me deixa triste, a expressão é esta, é você tentar diminuir uma categoria que é responsável pela formação de todas as outras. Ninguém vai a nenhum título de doutor, de mestre, do que seja, sem passar pela mão de um professor. Que esse professor tenha doutorado, mestrado, para poder prepará-lo, mas vai ser alguém que vai orientá-lo nesta caminhada. Por exemplo, agora, dia 30, tem a defesa de um mestrado que traz o contexto das minas de Morro de Chapéu e região na linha do Geoparque. Então, o cara é um geólogo e vai defender um mestrado nesta linha de atuação. Imaginem como é que a coisa funciona. Eu queria compartilhar com você, Lilian, antes de trazer um próximo tema, eu vou mudar aqui o compartilhamento e vou colocar na tela o documento do CACS Fundeb, que é o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb. Este ofício encaminhado à PLB Sindicato, a Lília Maria de Almeida, que está conosco, é datado de 10 de agosto, e ele traz o seguinte texto, não sei se você está conseguindo visualizar aí. Bom. Prezada senhora, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, cumprimentando-a cordialmente em atendimento ao ofício 21/2021, encaminhado a este Conselho por Vossa Senhoria, vimos informar que, diante análise, não foi evidenciado salários exorbitantes. O observado foi proventos, adiantamento do terço de férias, salários do mês de dezembro e 13º. Valores estes estabelecidos de acordo com o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Na oportunidade, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Lucila de Amorim Avelino, que é a presidente do Conselho do CACS, né? E a gente aqui fica feliz de poder estar divulgando esta situação. Isso caberia, neste momento, Lilian, alguma outra ação judicial por parte da PLB por conta da forma como foi tratado o professorado no início do ano e que certamente não terá uma retratação pública? Será necessário buscar isso judicialmente, você acha? É uma coisa que a gente está em estudo com a direção da PLB, porque a gente já sempre soube dessa questão, né? Desde quando foi divulgado isso, a princípio nós não tínhamos ideia a que se referia quando as pessoas, e principalmente a figura da atual gestora, trouxe essas questões na reunião do dia 3 de fevereiro com a gente, que ela nos falou que existiam na rede municipal pessoas recebendo salários exorbitantes. E essa fala ela foi reproduzida em lives, como a Sociedade Moense ouviu, em áudios na rádio, nós temos esses áudios, né, devidamente documentados, que teriam professores na rede municipal recebendo salários exorbitantes, e que esses salários seriam corrigidos, teriam que ser retratados, né? Obviamente, no dia que ela falou isso, a gente entendeu e concordou com ela. Se existisse realmente alguém na rede ganhando um salário de 10, de 12, de 15 mil reais, ninguém estaria de acordo, porque isso não é a realidade. Porém, quando a gente foi analisar na prefeitura as folhas de pagamento, a gente já tinha observado que as coisas não eram daquela forma, mas precisava de uma análise mais aprofundada. Então, quando as folhas chegaram no Fundeb, o pessoal que faz toda a avaliação das folhas, conseguiram detectar que, de fato,
o valor a qual ela estava se referindo era o valor que o servidor estava recebendo no mês de dezembro, referente ao seu 13º total, ao seu terço de férias, que qualquer trabalhador tem direito, e ao seu salário de dezembro. Então, quando se somou esses 3 montantes, chegou a valores realmente altos, mas que não eram salários, de forma alguma. Teve também a questão dos valores referentes à compra das licenças. Uhum. Que os servidores que receberam eram servidores que tinham, são servidores que tinham as suas licenças vencidas. Todos que receberam, nenhum recebeu indevidamente. Todos receberam os valores que tinham licenças prêmio vencidas. Inclusive, uma pessoa que ela citou, o professor Tássio, que ela diz que o professor Tássio recebeu a licença como diretor de ensino e como professor, uma coisa que ela sabe que seria impossível, porque para você ter uma licença prêmio, você precisa atuar 5 anos. A lei é bem clara, a cada 5 anos de trabalho, o servidor adquire o direito a ter uma licença prêmio. Então, como é que Tássio tirou uma licença prêmio referente ao cargo de diretor de ensino, se ele trabalhou 4 anos? A gestão de Léo não durou 6 anos, nem 5. Durou 4 anos. Então, não era impossível ele receber como diretor de ensino e como professor. Ele tirou as licenças que ele tinha acumulada. Ele tinha 5 licenças acumuladas e tirou 2 licenças. Então, o município ainda deve a ele 3 licenças. E assim foram todos os outros. Então, as pessoas não receberam valores devidos. Obviamente que a gestão passada errou ao fazer um processo às escuras, sem a devida divulgação e sem dar a oportunidade que todas as pessoas da rede que tinham licença prêmio vencidas pudessem também pleitear. Nós fizemos a eleição de vários critérios para conceder a licença prêmio e eles não observaram nenhum critério. Então, eles escolheram as pessoas que eles iriam dar. Então, o processo que a gestão adotou, e a gestão de Léo, no final do mandato, adotou para conceder as licenças, foi equivocado. Mas as pessoas não receberam absolutamente nada que não tinham direito. Muito bem. Deixa eu saudar aqui o pessoal que está chegando e ainda não respondeu a nossa enquete. Leonor Bagano, boa noite a todos. Luzinete Mendonça, ali da Lagoa dos Lundus de João Dourado. Olá, boa noite, Léo. Boa noite, Lilian. E boa noite a todos que estão assistindo a live do Léo. Marluce Ramos, boa noite. Parabéns, Lilian. Você me representa. Né? O pessoal aqui do YouTube. No Facebook, a última manifestação foi da Cristina. Muito bem. Cristina Santos, lá de Pernambuco, Cristina, está aí sempre a nos acompanhar. Deixa eu saudar também aqui o pessoal do Grupo Cafar Não é Memória, já está assistindo a gente. Né? Também a Osiene Oliveira, Tamires Nascimento e outros que estão aí acompanhando através do Facebook. Repito, nós estamos sem a conexão do Instagram. Essa conexão, infelizmente, caiu mais uma vez. Voltemos então aos temas e vamos buscar agora o tema que também nos desperta curiosidade, porque é normal que nós puxemos a brasa para a sardinha, né? E apesar da boa avaliação, o tema 1, a PLB Morro, recebeu apenas a nota 8 na sua avaliação. Por quê? Eu acredito que nada é perfeito. O 10 seria a perfeição. Então, assim, a PLB, nós conseguimos reerguer e reativar esse núcleo da PLB aqui em Morro do Chapéu em 2012. Uhum. Um núcleo que, em relação aos outros da Bahia, é novo, é jovem, né? Uhum. Mas, assim, a gente conseguiu solidificar nesse pouco período a nossa atuação no município, na defesa dos trabalhadores. Nós atuamos apoiando e ajudando os trabalhadores em todas as suas demandas. A gente tem ofertado assim, várias coisas com relação à assessoria jurídica, a estar ajudando, auxiliando o trabalhador, o professor, onde for que ele necessite, que ele busque a PLB, ele não volta sem um apoio, sem uma resposta. Nós estamos recentemente construindo a nossa sede própria. Estamos construindo um prédio lá na Rua do Fogo, na esquina com a Duque de Caxias. Aquele empreendimento é o prédio que será a sede da PLB, Sindicato do Morro do Chapéu, fruto de uma administração do recurso que os servidores pagam, bem feita, responsável, de
gerenciar da melhor forma possível o pouco recurso que a gente tem. Então, junto aos trabalhadores, todas as investidas que foram feitas por gestões desde a época que a gente conseguiu reerguer o núcleo da PLB. A PLB está sempre no enfrentamento, nunca se negou a defender o servidor, então, por isso, a nota 8. Uhum. Nós sabemos que nada é perfeito, mas nós estamos num caminho de acerto. Lilian, alguma previsão de quando o prédio poderá estar pronto? Na verdade, a gente depende de recurso, né? É uma coisa muito... é muito caro, né, construir nessa época, então, mas a gente já está quase batendo a laje lá. Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai estar com a nossa sede do sindicato, a Casa do Servidor, pronta. Ô, Lilian, quando a professora Sheila Silva chegou aqui, Lilian me representa, também o Antônio Bento, boa noite a todos da live. A luta dos profissionais da educação é uma luta árdua e suas conquistas devem ser reconhecidas e respeitadas. Quando da última manifestação dos professores, inclusive nós havíamos sido convocados para acompanhar, sonorizando a situação, houve alguns desencontros. E da mesma forma nós percebemos a presença dos mesmos de sempre e em número ainda reduzido, não sei se o horário, o dia, enfim. Como é que está essa questão, visto que Morro de Chapéu tem mais de 200 profissionais da educação, né? 230, coisa desse tipo, eu não tenho exatamente o número. Mas quando a gente observa a linha de frente, geralmente são as mesmas pessoas e no final das contas o resultado virá para todos. Ainda que os professores tenham seu plano de carreira, tenham seus direitos garantidos por concurso, né? Enfim, as pessoas ainda estão presas por outras razões que não seus próprios direitos e benefícios. É uma realidade de Morro de Chapéu. Isso, as pessoas estão optando por serem submissas aos caprichos de alguém do que estar lutando pelos seus direitos. Infelizmente, Léo, isso quando a gente vai para os eventos da PLB a nível estadual, mais de 300 cidades em que a PLB está presente, a gente observa que é uma queixa geral de todos os dirigentes da PLB, que a categoria, infelizmente, não abraça de tal forma como deveria as lutas coletivas. Mas aqui, o grupo que está à frente não pode, a gente entende que não pode de forma alguma baixar a guarda. Então, assim, quando a gente vai com 2, com 3, com 5, com 10, a quantidade que tem, a gente luta com aqueles que entendem que a luta é necessária e que querem participar da luta. Se o resultado vier positivo, que é o que a gente espera sempre, que beneficie todos os outros e que os outros percebam que, apesar da sua inércia, tem alguém ali fazendo alguma coisa. Porque a gente não pode entender que porque alguns colegas, infelizmente, se sentem constrangidos ou não se sintam à vontade, não se sintam pertencentes ao problema, a gente abandonar. Então, o barco a gente não abandona. A gente chama e a gente entende que é necessária a convocação de que todos participem. Mas quando não há essa adesão, infelizmente a gente precisa ir. Alguém precisa fazer alguma coisa, né? O Antônio Bento coloca que, quanto à fala da gestora, à época, sobre os salários de alguns profissionais, deixou transparecer que todos eram marajás morrenses. Fala irresponsável e sem conhecimento. O professor Evaldo Marçal complementa, ali de Floresta de João Dourado: as conquistas dos profissionais da educação devem ser respeitadas de verdade, mas se vê uma gestão chegar e com um decreto destituir esses direitos. Um agravante que eu queria levantar, Lilian, é quando Morro de Chapéu não adota ainda a questão da eleição do diretor escolar, que deve ser um profissional da área da educação, mas que ainda é dependente do QI, quem indica. E a gente vê isso em todas as gestões de Morro de Chapéu, e essa não é diferente. Isso faria parte, na realidade, do plano de cargos e salários, dessas modernizações, atualizações e melhorias? Essa reivindicação a gente fez desde a época de Cleovar, a gente fez uma carta compromisso, passou na gestão de Léo, né? A carta compromisso, que uma das coisas que a gente colocou como prioridade era a implantação da gestão democrática na rede.
Infelizmente ficou só no sonho, né? Uhum. Esse ano a gente fez uma carta compromisso, mais uma vez, apresentou aos candidatos. Um dos pontos fortes da carta era justamente esse também, a implantação da gestão democrática. Mas a gente entende que para a educação isso seria muito bom. A comunidade escolar poder eleger e escolher o seu gestor. Isso é autonomia para as pessoas. E volto a dizer, a autonomia não é interesse de nenhuma gestão. As pessoas que têm autonomia não são as pessoas que obedecerão. Então, as gestões, de modo geral, não estou falando especificamente dessa, mas de modo geral, eles querem as pessoas que estejam prontas a obedecer. Então, as pessoas que têm autonomia, o diretor que foi eleito e que tem o seu mandato garantido pela legislação, ele não vai ter a obrigação de obedecer. Uhum. Ele vai ter a obrigação legal de obedecer às leis e às normas, não às pessoas. Ô, Lilian, eu não estou afirmando que há, mas algumas pessoas que não são da sala de aula, não exercem ou não têm a formação do magistério, apesar de fazer parte do quadro da educação municipal, concursado, seletivado, enfim, porventura tenha assumido o papel de diretor de alguma escola no município de Morro do Chapéu. Está dentro de uma legalidade isso? A PLB pode ir de encontro a isso? Como é que funciona? Visto que, no meu entender, para ser diretor, você tem que ter o mínimo de conhecimento da pedagogia para poder chegar a esta função que vai ser de liderança geral da equipe escolar, né? O plano de carreira, Léo, ele traz que o gestor escolar ele precisa ter nível superior na área de pedagogia. Sim. Ou em área da educação. Ele precisa ser licenciado. Mas ele abre um parêntese de que quando não há pessoas com essa formação para aquela realidade, que pode ser colocado a pessoa que tenha o ensino médio. Mas na situação de que não exista na rede pessoa que possa ocupar aquela vaga que tem a formação superior. Poxa, eu me recordo que... Foi uma prática desde a outra gestão que os secretários de algumas escolas, não diretores, mas secretários que acabam assumindo o papel de diretor, eles oficialmente não são diretores. Eles estão nomeados enquanto secretários de escola, mas naquela localidade específica ele acaba atuando como diretor. Então existiu isso, foi algo que a gente já tinha feito várias reivindicações de que não existisse isso na rede desde a gestão passada. E acaba sendo uma prática recorrente. O carregador de piano, né? Mas aí, como a lei acaba abrindo essa brecha, as gestões acabam levando por esse lado. Que realmente naquela localidade não existia pessoas que queriam. Nessa gestão a gente viu que teve comunidades que os professores não quiseram ser coordenadores, por exemplo. Então, tiveram que contratar pessoas para ser coordenador, porque existe o termo do que os professores assinaram dizendo que não queriam. Então, nessas situações em que não há, os professores daquela escola não querem, não tem ninguém ali que queira, então eles acabam contratando. Mas não é o ideal e não é o correto. Sim. A gente não entende como é o contexto dessas comunidades para as pessoas aceitarem isso. Porque eu acho que o professor não deveria aceitar isso. Ele deveria, sim, ocupar o lugar dele. Porque os cargos de professor, de coordenador, de diretor, eles são da carreira do magistério. Eles estão previstos no plano de carreira. Então, a gente não deveria, em nenhuma hipótese, abrir mão de ocupar um lugar desse, porque a gente vai estar se contradizendo com o nosso próprio plano de carreira. Então, foram situações em que a gente não pôde argumentar muito em relação à questão da legislação, porque existiam assinatura das pessoas dizendo que não queriam, das escolas às quais tiveram esses contratos, dizendo que não queriam ser de coordenadores nem diretores. A Marciana chegou aqui respondendo a nossa enquete. O professor Evaldo Marçal contribui dizendo que quando se tem um gestor escolar eleito, ele tem mais liberdade. E eu me recordo que no caso da licenciatura, né, da pedagogia propriamente dita, Morro do Chapéu passou um tempo em que o professor teve a obrigatoriedade, inclusive na lei federal, né, de buscar
esta licenciatura em pedagogia, até para permanecer em sala de aula, quiçá para ser professor, para ser diretor escolar. Só que o secretário escolar acaba sendo o carregador de piano, né? É quem faz tudo na escola, inclusive assume o papel de diretor, em muitos casos, na questão municipal. Lamentavelmente. Nada contra, há muitos secretários que têm capacidade, que têm condição, que já têm a vivência ali, e que isso facilita, mas, na minha visão, diz respeito aos demais profissionais que têm capacidade. Agora, abrir mão de um direito é algo que não dá para entender. Ô Lilian, e a atuação da PLB junto aos professores estaduais para Morro do Chapéu? Você atribuiu nota 7 ao tema 9, por quê? Então, eu atribuí a nota 7 porque, assim, os servidores da Ativa, a gente não conseguiu, nesses anos, ter uma atuação, ter um amparo muito grande com eles. Mas, assim, a nota 7 por conta dos servidores inativos, aposentados, que eu costumo chamar elas minhas queridas prós. Uhum. Então, esses servidores aposentados, recentemente a gente conseguiu, em 2020, uma conquista que foi a reclassificação. Foram vários servidores de Morro do Chapéu que tinham salário defasado por uma lei estadual de 2002, que colocou todos os servidores na classe A, e foi uma briga jurídica da PLB de mais de 16 anos, e que foi ganho essa ação. Então, a PLB de Morro do Chapéu deu todo o suporte a essas servidoras, de buscar documentos, de buscar contra-cheques. Várias vezes eu fui com elas em Irecê, levá-las para pegar os contra-cheques dela, arrumar tudo. Então, elas conseguiram esse direito e hoje elas estão recebendo um percentual a mais de 400 e poucos reais no seu salário. Alguns tinham direito só a 200 e pouco, mas conseguiram essa correção salarial graças à luta da PLB e o apoio que a gente deu para elas aqui em Morro do Chapéu. Agora nós estamos atuando com a relação ao RV. Então, você que é professor do Estado, que trabalhou do ano de 93, 94, tem direito a requerer os seus valores referentes ao RV. Foi um processo que já transitou, já foi julgado, está em fase de execução. O Estado vai entrar no acordo com a PLB para ver como vai ser o pagamento. E nós estamos recebendo esses documentos, escaneando, organizando as partes, enviando, dando todo o apoio que o servidor aposentado do Estado, que tem direito ao RV, para que eles tenham esse direito assegurado. Então, eu atribuí a nota 7 devido à nossa não conseguir dar tanta atenção aos servidores da Ativa, do Estado, mas, assim, todas as vezes que buscaram a gente conseguiu marcar com os advogados da gente para ir lá conversar com os servidores, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de apoio da PLB para o servidor estadual da Ativa. Os aposentados, a gente tem buscado da melhor forma atendê-los. Muito bem. Quando a gente traz essa temática, a gente esgota aí, na minha visão, os temas mais amenos. A gente passa a tratar agora... ainda tem um ali que é mais leve, que é mais light, vai ser o 5º tema, ficaram 6 aí mais carregados para um segundo momento. Mas a gente fica feliz por isso, e sobretudo por conta do professor do Estado, que às vezes se sente só, até porque nós temos a situação da distância, né, do núcleo em Ceabra, e isso provoca realmente uma dificuldade maior. Digo isso por experiência própria, né, por estar também trabalhando para agora a aposentadoria de minha mãe e outras coisas mais. Nós já estamos em cima desse momento, já passou da hora. O que ela tinha de vencer já venceu, e agora é hora de realmente pendurar a chuteira, pelo menos no Estado. O município ainda tem um tempinho para a coisa vir a fluir, né, e mais tarde buscar esta aposentadoria. Mas, Lilian, esse momento de APLB é um pouco polêmico quando você fala de negociação com a questão da URV, e, de outro lado, o governo do Estado impõe, nesse momento de volta às aulas, né, que o professor retorne, e a PLB não aceita. Então, é um tema que a gente vai começar por um para chegar ao outro. Primeiro, dar a nota 9 à CPI da Covid. Está aí partidarizada literalmente, porque o Bolsonaro pode ter sido genocida, crime contra a humanidade, procurador de Haia diz que não foi, enfim. Mas a CPI está instalada e a gente precisa entender os resultados que virão dela.
ainda assim a nota é 9. Muito positiva você para o tema 2. Então, eu atribuí a nota 9 porque eu entendo que os equívocos precisam ser investigados. E se a CPI se propõe a isso, então a gente não pode se opor a que venha ser realizadas as investigações. Se não houver culpados, que a CPI é o instrumento justamente que vai comprovar que não houve culpado. Então, para o instrumento da CPI, nesse momento, eu atribuí essa nota, porque ele é que vai realizar essa investigação. Então, a investigação é bem-vinda. Quem não deve, não teme. Então, não é dizendo que não é necessária investigação que a gente vai estar provando que é inocente ou não. Uhum. E toda a demanda que a gente coloca em relação à questão vacinal. De um lado, a gente tem aí os números que não tem argumento que os derrube, né? A redução dos casos, das mortes, de internamentos, enfim. E ainda o governo tentando dizer que a vacina chinesa, sobretudo, não seria ideal. E, por último, agora se apoderando, né? Se empoderando, tomando para si os louros, as vitórias que a vacinação tem trazido por conta desta ação a nível global. Ainda assim, o Brasil aquém por conta da falta da vacina propriamente, porque não adquiriu em tempo hábil. Como é que você analisa essa situação de repente, você dizer que não aceita, não entende, não compreende, não indica, e de repente, quando a coisa começa a funcionar, epa, o pai da criança sou eu? Na verdade, isso é mais só uma faceta, né, de quem realmente não assume não tem coragem de assumir suas falhas, né? Uhum. A gente sabe que muita gente precisou morrer para que essas vacinas fossem compradas. E muita gente que não precisava ter morrido, se houvesse outra postura, né? Então, nesse momento é muito simples, muito fácil dizer que não, minha postura não era essa, não. Minha postura sempre foi de acreditar que a vacina era boa, né? É alguém que não tem realmente a postura de pelo menos assumir suas falhas, né? Uhum. Lamentavelmente. A gente está vivendo um momento assim tão complicado. Minha mãe falava, o Brasil está vivendo um momento delicado. Agora eu fico tentando entender qual é a lógica dela, mas eu fico, de fato, quem viveu, né, na década de 70, que passou os horrores que as pessoas viveram, que não foi professor de história maconheiro, como alguns bolsonaristas dizem, você viveu os horrores, você sabe os horrores da época da ditadura porque seu professor de história maconheiro que lhe disse, não, eu consigo entender os horrores que se passou no país na década de 70, início da década de 80, pelas narrativas da minha família, de pessoas que viveram aqueles momentos terríveis da nossa história. Uhum. Então, a gente observa que existe um saudosismo de uma época muito sombria e triste na nossa história, e o país assim caminhando para algo muito preocupante, muito difícil, né? E a gente espera realmente que os brasileiros tenham força, os brasileiros de bem, que tenham força de resistir a tudo isso, né? Para que o mal não volte de forma tão avassaladora como foi há anos atrás. A gente não pode voltar à história com as coisas ruins. Acho que a gente tem que caminhar para frente, né? Então, nós estamos aí num momento de muita dúvida, de muita incerteza e de muito medo. Acho que as pessoas estão a nível nacional, principalmente as pessoas mais velhas que viveram isso, estão sentindo esse medo desse momento que está querendo se aproximar, voltar para a nossa sociedade, né, brasileira. E a gente não pode, de forma alguma, não resistir a isso. Por mais difícil que seja, a gente via que naquela década, há alguns anos atrás, como a Alice Portugal sempre fala com a gente, era a época dos jovens que tinham coragem de ir para frente do tanque da bomba da polícia, que tinham coragem de brigar. E a gente não vê, a gente vê um povo muito, muito pacífico, muito aceitando tudo, aceitando muitas coisas que não poderiam e não deveriam aceitar. Certo. E a gente só lamenta por isso, né? Verdade. O Danielson diz que Lilian é exemplo de determinação. Mariara chega e nos dá uma boa noite, escrevendo algo aqui, mas não concluiu.
Ô, Lilian, só para fechar o tema CPI e já partir para a volta às aulas com a Covid, que aí entra a questão APLB, o RV, governo do estado, não sei se uma coisa se mistura com a outra, mas já já a gente fala disso. Nós estamos agora vivendo uma CPI, assistindo uma situação onde os responsáveis pelo andamento dos trabalhos da CPI têm nas costas processos e mais processos, né? É um paradoxo. Você, de repente, se vê como não exatamente um julgador, mas alguém que vai estar nessa condição de apresentar situações para julgamento, mas também devendo na história. E, por último, a vacinação, ela se concluiu ou está por se concluir na população já mais idosa, da melhor idade por diante, com aquela reclassificação da Organização Mundial de Saúde, e a juventude chegou a vez. Além dessa juventude que não tem mais aquele ímpeto, aquela força, aquela coragem de ir para frente do tanque, da bomba da polícia, etc., a gente observa que a vacinação que já caiu aí para 24, para 20 anos, e Morro do Chapéu é exemplo disso, não está sendo buscada por essa juventude. Como é que a gente pode tratar essas duas situações? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? É lógico que essa questão também do que foi falado da vacina, essa campanha que foi, essa divulgação em massa de fake news sobre a vacina também contribuiu para isso, né? Uhum. Mas a própria consciência coletiva mesmo, a consciência coletiva de muitos que não tem, de se entender, se compreender como parte de uma estrutura toda, completa, que não é a minha vontade, mas sim um coletivo. Então, quando eu não me vacino, eu não estou comprometendo só a minha vida, estou comprometendo um coletivo, Sim. Um todo, né? Um sistema empatia. de saúde como um todo. Então, essa ausência, talvez, de consciência coletiva que muitos, infelizmente, não têm, e que a mídia, através dessa divulgação de fake news, só aprimorou mais essa questão. Uhum. E quanto à questão dos condutores da CPI, infelizmente é o que nós temos e não dá para ser diferente? Na verdade, se você procurar alguém que realmente tenha a ficha limpa, como dizem, tá difícil, né? A política brasileira é algo que você precisa realmente reinventar o sistema político como um todo para você conseguir essas pessoas. Verdade. Mariara diz que a questão dos direitos dos professores é indiscutível. E a questão da vacinação é revoltante. Agora estão atrasando a distribuição, sem noção, nossos poderes públicos. Será se não temos direitos à educação e à saúde, que são sempre propagadas em discurso como prioridade, né? Pois bem, aí a gente abre espaço para o tema 4. A gente começa a entrar nos temas polêmicos e envolve toda essa situação que você colocou há pouco aí de negociação com o governo, o RV, a PLB que representa e peita o governo dizendo que só volta quando tudo estiver normalizado para o presencial, mas em tempo as aulas estão acontecendo no estado, né? O exemplo do CETEP aqui, essa semana eu soube que o Teotônio estava funcionando e um caso de Covid apareceu, teve que fechar. Enfim, volta às aulas e a Covid, tema 4, nota 3. Então, a PLB, desde o início da pandemia, tem se posicionado, né, em defesa da vida. As últimas reuniões da direção da Executiva Estadual da PLB com o governador Rui Costa foi reivindicando que todos os professores, todos os trabalhadores das escolas, do porteiro ao auxiliar de serviços gerais, deva estar imunizado. Então, a defesa é essa de que as pessoas estivessem imunizadas, os trabalhadores, porque a PLB não quer que os trabalhadores vá para o corredor da morte, se trancar dentro de uma sala de aula, com a sala de aula um espaço pequeno, sem grandes ventilação, com um quantitativo de pessoas para ficar 4 ou 5 horas do seu dia, sem que houvesse a menor garantia que seria a vacina para esses trabalhadores. Então, a reivindicação da PLB em todas as reuniões foi essa. A afirmativa do governo é de que não, que deveria
voltar, que já existem as condições para isso. Aqui em Morro, a gente acompanhou as escolas, o Teotônio, o governo do estado fez algumas adequações, instalou os lavatórios, né, no exterior da parte de fora da escola, instalou os locais de álcool gel, demarcou as carteiras, fez o alargamento das portas. Mas a gente viu que em uma semana de aula já houve a necessidade de fechar a escola por conta que houve um caso de servidor contaminado, né? Uhum. A gente não sabe, não pode precisar se foi no ambiente da escola ou não, mas já teve que fechar e só retorna dia 16. Uhum. Então, a luta continua. Hoje a gente teve uma reunião de votação, deliberação. A orientação do sindicato é que a categoria não volte. Do outro lado, existe a questão das ameaças do governo, de que quer colocar o chicote, querendo fazer descontos. Mas, assim, não tem justificativa para desconto, porque se a aula online valeu até o momento, por que agora não valeria? Então, o professor ele não teria que ter falta, porque ele está trabalhando. Uhum. Se ele está trabalhando de forma remota, ele não está faltando ao seu serviço. Uhum. Magali Rocha Barreto chegou aqui, boa noite, também no Facebook. No YouTube, Eliane Pereira, boa noite. O professor Evaldo Marçal diz, mas essa juventude muitas das vezes não tem consciência. Quando se vê aglomeração e agora fugindo da vacinação. A cobrança do cartão de vacina na entrada das festas vai levá-los a vacinar. Bom, aí a gente sai do âmbito estadual e parte para o âmbito municipal. No tocante à questão da volta às aulas. O município ainda não determinou isso. Mas também, Lilian, a gente observa que não há uma ação municipal no intuito de adequação das escolas, do transporte escolar, de todo esse detalhe, para que as crianças voltem à sala de aula. E não se compreende o porquê. Eu não tenho números de hoje, mas até o mês de maio eu recebi um cardzinho da PLB, já até pedi, se você tiver depois me passa. Até o mês de maio, Morro de Chapéu teria recebido perto de 15 milhões de reais. Né, da educação. Óbvio, esses 15 milhões serão distribuídos 60% para pagamento de professores, me corrija se eu estiver errado, e os 40% para a estrutura. Mas... 70%. Agora é 70%, né? Então, assim, mas a gente não vê nem 10% aplicado. Não sei se eu estou errado. É só agora em julho é que veio se falar em fechar a escola para reforma. Sinceramente, eu não estou entendendo essa inércia, essa situação de paralisação em relação àquilo que a gestão precisa fazer para oferecer a condição de retorno. Como é que está isso? Então, Léo, a gente foi vítima, né, no início do ano de muitos ataques de desmoralização, uma campanha massiva, e por muitas vezes a gente teve que escutar que somos nós, professores, que não queremos que volte às aulas, porque estamos numa situação muito cômoda, muito boa, ganhando sem fazer praticamente nada. Então, a gente tem trabalhado nessa vertente de mostrar para a sociedade de que, primeiro, nós professores estamos realizando um trabalho extremamente cansativo, burocrático, sem resultados, improdutivo, porque a gente vê que o número de alunos que tem acesso, que efetivamente estão estudando, é muito pouco, quantitativamente, diante do total de alunos, e a gente em nenhum momento parou de realizar esse serviço e ser cobrado por esse serviço. Uhum. Então, muitas vezes nas nossas escolas, os professores têm me retratado isso, de que há uma cobrança para que o professor acessou a plataforma, quantas vezes o professor acessou a plataforma? Tal dia não acessou, por que não acessou? Isso aqui que era para ter colocado a plataforma e não colocou. Mas em nenhum momento se volta o foco para dizer quantos alunos deixaram de acessar a plataforma, por que esses alunos não estão acessando e o que está sendo feito para que esses alunos tenham qualquer atendimento educacional. Então, a gente tem visto assim, que isso vai criar um déficit de aprendizagem muito difícil de ser reversível, muitas crianças sem atendimento educacional, e isso tem angustiado e tem trazido assim, muita doença mesmo para nós professores. Então, a gente tem visto que esse discurso
ele está se desmoronando por si só, porque a gestão tem todo o poder de dizer, olha, tem as condições sanitárias ideais e que pode voltar a acontecer as aulas dentro das escolas. Não somos nós que determinamos. Uhum. Não foi o professor que suspendeu a aula. Uhum. As aulas foram suspensas por decreto municipal e estadual. Então, quem determina quando vai voltar não é o professor, assim como fez crer em vários programas da rádio daqui de Morro do Chapéu, que foram batido esse martelo 300 mil vezes, que éramos os professores que não estavam querendo voltar às aulas. Então, a própria sociedade está construindo a ideia e percebendo. Não, o professor não tem poder de dizer que não vai voltar à aula, não. Quem vai dizer quando vai voltar à aula é a gestão municipal. Uhum. E por que não volta? Porque não tem as condições sanitárias ideais? Sim. Os professores ainda não foram vacinados completamente, os alunos ainda precisam ser vacinados, mas não é só isso. Nós sabemos que é necessário as adequações, que é necessário o transporte escolar. Não foi feito o processo de licitação do transporte escolar. Esse ano eles disseram que iriam implantar o credenciamento, que as pessoas que têm os carros iriam fazer o credenciamento de seus carros para trabalharem no transporte escolar. Esse processo está atrasadíssimo, não aconteceu ainda. A questão da licitação da merenda escolar, tampouco. A reforma das escolas, a secretária de Educação nos chamou lá para nos dar uma explicação, conversar com a gente sobre essa questão, mostrou que há um planejamento de reforma geral das escolas, que as escolas estão sucateadas, que é necessário reformar e não só pintar ou fazer uma coisa pequena, mas sim fazer uma reforma grande mesmo nas escolas. Nós concordamos, sim, as escolas precisam de estrutura melhor. Porém, tudo está no campo do planejamento ainda. Não foi, de fato, iniciado nenhuma obra em nenhuma escola. Tá no então, papel. isso é preocupante. Tá no porque papel. se daqui a 2 meses tiver que voltar, não tem nada feito. Aham. Nem reforma e principalmente adequação para a situação que estamos passando. O professor Evaldo Marçal disse que, além de outros problemas em relação à volta às aulas presenciais, tem a máscara que atrapalha a dicção do professor e vai provocar também problema pulmonar, pois, para dar aula, o tempo é longo para se ficar de máscara. Neste caso, professor, eu tenho uma sugestão pela experiência com a locução. Mais do que nunca está evidenciado de que vai ser preciso usar equipamento de som na sala de aula. Isso é claríssimo. Do contrário, não vai ser possível o professor fazer o trabalho dele, porque ele já tem uma atividade constante de tempos, né, de ensino, que acaba também evidenciando essa dificuldade de dicção. O pulmão cansa, envelhece. Mariara diz, se o kit só for distribuído uma vez no ano, imagine o resto. Aí eu pergunto, Lilian, o que é que nós temos hoje em números? Márcia Pereira Carmo, boa noite. Professora Márcia Carmo das Barras, presente, bem-vinda. O que é que a gente pode dizer que o município de Morro de Chapéu, se você tem esses números até julho ou agora agosto, em relação a repasses de Fundeb, enfim, porque se a gente vier na batida que veio de janeiro a maio, quase 15 milhões até lá, 5 meses somente. Se a gente chega para mais 3 meses, a gente vai para mais de 22 milhões de reais e a gente não está vendo um prego batido nesse aspecto. Como é que está esse acompanhamento que não é diretamente ligado à questão da PLB? Mas a PLB faz parte dos conselhos e acaba, por consequência, acompanhando isso também no tocante à Caixa de Previdência e tudo mais. Então, essas informações, o pessoal do Fundeb, né, Lucila, acompanha através da conta, né, que os valores são repassados. Normalmente, Léo, o Fundeb, nos primeiros meses do ano, é porque ele não é um valor fixo, né, ele é um valor baseado em arrecadações a nível nacional. Então, quando chega, normalmente, no mês de julho para setembro, ele tem uma queda, ele baixa um pouco. Os primeiros meses, normalmente, são valores maiores. São mais gordos. Esses últimos meses nós não acompanhamos esses dados precisamente, mas o pessoal do Fundeb tem acesso e eles disponibilizam para qualquer cidadão, porque são dados públicos, né? Tem também nos sites, creio que no TCM também tem esses dados. É um dado aberto, né? O que o Fundeb
Eu entendo, Lilian, esses números como uma ferramenta em favor de vocês, professores. Eu acho que mais do que Sim, nunca vocês devem utilizar isso para mostrar que, olha, tem dinheiro em conta, tem dinheiro sobrando e não está se empregando. Aí a gente é culpado de voltar à aula, de não voltar à aula. Aí o nosso salário é exorbitante, é uma visão de quem está de fora, sabe? E que talvez não tenha sido cogitada entre vocês ainda, mas é uma ferramenta inquestionável. Os números estão aí para mostrar de que os recursos estão chegando e o que é que está sendo feito deles. Vai ficar no papel do planejamento pro resto da vida? Né? Então, é uma sugestão só para você depois colocar na pauta lá, junto com os demais colegas. Volta às aulas e Covid, foi o tema 4, nota 3. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais algum tema aqui light. Esse não é tão light assim, mas ainda cabe aqui um respiro, né, com ele, que é o tema 8. Ações judiciais da PLB Morro do Chapéu. Nota 6. Dentre elas, certamente está exatamente a questão da situação de descontos que foram feitos em folhas de pagamento, professores que perderam recursos, que tiveram problemas financeiros, enfim. Nota 6 é acima da média e da mediana também. Por quê? foi na organização das notas, aí tinha que, vocês não podem repetir, aí Aham. tinha que... Mas assim, a nota para os processos, devido ao fato de que na nossa comarca, infelizmente, a gente não tem, nesses últimos anos, a gente não tinha um juiz titular, né? Aham. Muita dificuldade. Mas, apesar de tudo, esse ano de 2021, nós tivemos algumas movimentações de processos. Uhum. Processos até que estavam bem antigos, então deu uma andada. A Certo. coisa começou a andar um pouquinho. Então, nós tivemos algumas conquistas. E, ao longo do tempo, nós tivemos, apesar da demora, da dificuldade do acesso ao Poder Judiciário, nós, com muita insistência, conquistamos muitos processos vitoriosos para os servidores. Então, vários servidores tiveram suas ações julgadas procedentes. Nós tivemos a ação da professora Sheila, por exemplo, que foi nomeada coordenadora. Ela tinha um processo na Justiça antigo, foi reativado pela PLB, e ela conseguiu a nomeação para o cargo de coordenadora do Estado de um concurso que ela tinha feito em 2003. Recentemente, nós tivemos uma ação julgada procedente da professora Daiane também. Tivemos ações de servidores que tiveram valores retirados de forma ilegal do seu salário enquanto estavam de licença para tratamento de saúde, que o município foi obrigado a ressarcir. Então, nós tivemos algumas ações positivas que tivemos ganhos. Então, esse ano nós já tivemos alguns processos que estavam lá há muito tempo sem andamento e conseguimos movimentar, ter audiências. Então, a justiça, aos poucos, está, pelo menos, dando alguns passos. Por isso, a nota 6. Ô Lilian, você falou de uma situação específica e a gente não pode se ater a um questionamento desse para entender a visão de cada um. Quando a situação de professores foi levada à mídia e os questionamentos apareceram, muitas pessoas também ligaram, e não por culpa dela, ao fato de a professora Sheila ter sido candidata a prefeita, e isto ser uma retaliação à categoria que a apoiou quando candidata, assim como também participou da campanha e tudo mais. Em algum momento, vocês dentro da PLB já trataram disso, inclusive usando isso como algum argumento, não sei, dentro desses processos? Na verdade, a gente sabe que a categoria não foi massivamente apoiar a Sheila. Sim. Infelizmente, deveria. Certo. A gente sabe que deveria, por toda a história, por tudo que Sheila representou na luta à frente da categoria, enquanto coordenadora da PLB, enquanto vereadora. Então, a categoria deveria, na nossa visão, deveria sim ter tido essa consideração. Infelizmente, não foi o que aconteceu. A gente viu que foi um grupo não foi tão grande, não foram tantas pessoas da categoria de professor que apoiou a candidatura da professora Sheila. Muitos professores votaram no candidato Dr. Cláudio, muitos e muitos votaram na candidata Juliana. Então,
não teria, isso não seria, nós não entendemos como uma justificativa. Certo. E também não seria um argumento que judicialmente seria plausível, né? De forma alguma. Os professores, de modo geral, ninguém foi candidato a nada, né? Foi uma pessoa, uma professora corajosa que ousou, né? Não ousou pleitear, ocupar um lugar que eles entendem, os poderosos, né, os coronéis, que deva ser ocupado por pessoas da mesma classe que eles ou seus descendentes, né? Uhum. Então, é muita ousadia de uma pessoa da classe pobre, professora, descendente de indígena, afro-indígena, ousar querer ser prefeito de uma cidade que historicamente viveu sob a égide dos coronéis, né? Uhum. Então, foi uma atitude ousada e que não tolerada por muitos. Mas nós entendemos que a categoria de professor não tem absolutamente nada a ser retaliado em decorrência disso. Pois bem, restam-nos 4 temas e nós vamos começar por aqui. Por quem prepara toda a situação de leis, mesmo que ela venha do... O professor Evaldo Massados que não recebeu ainda as máscaras, mas vai receber sim. Pois bem, mesmo que a lei seja oriunda do Executivo, a Câmara tem toda a responsabilidade na sua arrumação, na sua organização. E esta Câmara, com uma nova gestão, foi renovada. Renovação da Câmara dos Vereadores de Morro de Chapéu, nota 4 para o tema 10, Lívia. Qual é a razão? Então, desde a campanha eleitoral, as pessoas que acompanham meu perfil no Facebook viram eu me posicionando contra essa visão que se tem na cidade de Morro do Chapéu de que os vereadores eles são uma espécie de subprefeitos. Eles atuam como subprefeitos de localidades. Então, eu sou vereadora de Fedegosos, eu sou vereadora de Icó, eu sou vereadora de outro povoado qualquer. Então, os vereadores, eles são vereadores de povoados. E eles atuam, a atuação deles no entendimento coletivo é uma ideia grande que se implantou, parece que na cabeça das pessoas, de que eles realmente são subprefeitos daquelas localidades e pronto. O papel deles se resume a isso. Então, se eu sou vereadora de tal coisa, eu resolvo e eu me ocupo de atender as demandas imediatas daquela coisa e pronto. Então, eu vejo assim, a Câmara de Vereadores foi renovada. No entanto, são pessoas que ainda eu acredito que deva vestir melhor essa camisa de legislador, de fiscalizador do município de Morro do Chapéu. Não de uma localidade ou de outra, mas sim do município como um todo. Então, abraçar as questões coletivas que dizem respeito à vida das pessoas como um todo e não aquela particularidade a qual lhe interessa. De forma falando que vale render frutos eleitorais. Então, eu vejo assim, que é uma coisa muito triste. A gente observa que os vereadores eles estão interessados, única e exclusivamente, em sua grande parte, em colher os seus frutos eleitorais. É como se ele ganhasse um mandato e já estivesse pensando no próximo, na aquisição do próximo. Então, a sua prioridade é a aquisição do próximo. E isso, historicamente, foi em Morro do Chapéu. Então, a gente tinha uma expectativa que isso fosse, de alguma forma, melhor. E não está, eu observo, a grosso modo, de que não está acontecendo. As pessoas estão preocupadas com as suas particularidades da localidade para a qual ele recebeu mais votos e para assegurar esses votos naquela localidade. E não está a preocupação com o coletivo, com as questões gerais, não existe. Outra questão também que eu coloco como negativa na Câmara de Vereadores é a omissão diante de determinadas coisas. Com relação ao problema que nós, professores, vivenciamos, ao ato da gestora com relação à categoria, que foi um ato arbitrário,
ilegal, porque não teve, não cumpriu nenhum dos trâmites que um ato administrativo obrigatoriamente teria que cumprir, que seria a implantação alguém citou, de um decreto, ela tirou o direito dos professores através de um decreto. Nem decreto houve. Nem decreto, nem publicação em diário oficial. Não tem uma linha escrita. Por que ela tirou o salário dos professores? Então, nós enviamos um ofício para a Câmara de Vereadores. Esse ofício foi enviado, foi entregue na primeira secretaria da Câmara, para o senhor, inclusive foi entregue em mãos do vereador Eloy Falcão. Ele estava lá no dia que eu fui levar o ofício. E até o momento, esse ofício já tem mais de um mês que foi enviado. Ele traz toda a fundamentação legal da ilegalidade que foi cometida pela prefeita com relação à categoria dos professores. E, na verdade, a gente não viu qualquer manifestação da Câmara de Vereadores. Uhum. Ô Lilian, essa situação que você coloca nos remete a uma reflexão e um questionamento. A primeira reflexão, eu tenho um vídeo aqui que trata da eleição dos deputados, onde dos 517 deputados que estão compondo a Câmara Federal, 31 seriam aqueles realmente eleitos pelo voto. O restante viria a reboque das coligações partidárias, né, dos coeficientes eleitorais, mas não teria voto suficiente para isso. Morro do Chapéu tem 13 vereadores. Por que a comparação com a Câmara Federal? Porque são poderes, é o mesmo poder, só que em esferas diferentes. Em Morro do Chapéu não foi diferente a questão de coligação partidária. Porém, nós temos aí uma situação de eleição de 7 vereadores junto com a prefeita, né? 4 se elegeram na oposição de maior número de votos à época e 2 se elegeram na terceira via. No caso, 7 vereadores com a prefeita Juliana, 4 vereadores com o doutor Cláudio, que não conseguiu eleição, e 2 vereadores com a professora Sheila. Ocorre que, hoje, nós temos dos 13, 10 confirmadamente junto ao grupo da prefeita. Em vias de 11. Olha o que eu disse lá atrás. Nem todos os deputados foram eleitos, sua grande maioria, não dá nem 10%, eleitos pelo voto direto. A grande maioria vem a reboque um do outro. E Morro do Chapéu, de repente, também vê essa migração. Não fica muito cômodo para a gestão municipal atuar dessa forma, tendo em vista que a Câmara, a gente observa que faz vistas grossas aos erros da gestão? Pelo menos, a gente não sei se seria esse termo de acusá-los de que fazem vista grossa, mas o fato é de que não cumprem, se eximem em determinadas situações do papel de querer desagradar. Eu vejo assim que há uma dificuldade da parte deles de querer fazer qualquer ação que venha a desagradar a prefeita municipal. Então, é uma questão muito complicada. E que acontece em muitas cidades por esse interior afora. Os vereadores, eles estão preocupados, como eu falei, com a reeleição deles já. As condições para que ele possa continuar ganhando. Então, quais são essas condições? Ter os privilégios nos serviços públicos, ter os privilégios em determinadas coisas que a gestão pode oferecer. Então, é uma máquina, toda uma engrenagem que anda dessa forma. Então, a gente não tem muito o que esperar. As esperanças da gente, elas vão se esvaindo, porque não deveria ser o papel. E a gente passa 4 anos batendo nisso. A nossa própria categoria, que deveria ser formador de opinião, quando chega um período de eleição, acaba votando no... é meu parente, eu preciso votar porque é meu parente, porque é meu amigo, porque por N motivos, menos porque é uma pessoa que realmente vai cumprir o papel de vereador. Então, é muito complicado, muito difícil a gente se sair desse vício. Mas a gente não pode, de forma alguma, abrir mão de estar falando, de estar dizendo para as pessoas qual é o papel de um vereador. Que não é ser um subprefeito que obedece e que precisa desse prefeito para cumprir os seus projetos de campanha durante o mandato.
Verdade. O professor Evaldo Marçal contribui dizendo que, mas tanto por aí como por todos os municípios brasileiros, alguns vereadores se elegem na oposição e se tornam situação para garantir os empregos dos seus coligados. É realidade nua e crua. Lilian, a gente passa da Câmara. Sim, a Câmara tem uma situação positiva que eu não posso negar e ouvir sua opinião. A saída da Câmara do Banco do Brasil, ainda não oficialmente, para o Clube Municipal, passando por reforma, o que, na minha opinião, abre um precedente grandioso para que lá naquele espaço se construa um centro administrativo, vá além da Câmara. Acho que Morro de Chapéu ainda vive muito de aluguel, que é mais um fator de negociatas políticas, né? Enfim, como é que você enxerga esta mudança de endereço, até numa questão de acessibilidade e outras razões? Eu enxergo assim, Ricardo, a mudança do local realmente é positiva, porque é inacessível, é complicado, né? A gente já viu várias vezes as pessoas acompanhando lá de fora as sessões, tentando ouvir, porque não conseguiam. A gente teve uma demanda com os aposentados que muitos não conseguiam. A gente queria levá-los para lá, para o plenário da Câmara, mas a gente não conseguiu, que muitos não tinham como ir. Então, várias situações ocorreram dessa forma, que as pessoas não tinham acesso aquele espaço, né? Uhum. É um espaço que não é, de fato, não é adequado. Agora, com relação a mudar para o clube, eu, na verdade, nem sabia que era para lá, né? Que iria mudar. E eu não vejo como uma coisa positiva, porque eu acho que o clube municipal é um patrimônio, é um espaço que historicamente foi utilizado para várias coisas. Acho que faz falta na cidade ter um espaço público daquele, para os eventos, para as coisas, que sempre abrigou lá aquele espaço. Então, eu não creio que deva substituir uma coisa por outra. Eu acho que não deveria ser substituído por outra, mas sim que tivesse um espaço realmente destinado à construção da Câmara de Vereadores. Uhum. Ok, o professor Evaldo Marçal diz que assim, no caso do vereador que muda de oposição para a situação, desvia o papel de fiscalizar a gestão. Pois bem, continua a enquete, daqui a pouco sorteio, chega a hora. Tema 6, nota boa. Eu atribuí 4,5 quando estive lá na TV Chapada, no quadro... Passou o nome do quadro na segunda-feira? Conversa Franca. E você foi mais adiante um bocadinho. Nota 5 para a gestão O Amanhã é Agora, 7 meses e meio em Morro do Chapéu. Então, eu atribuí essa nota porque, assim, para as pessoas entenderem que nossa visão é a visão crítica da situação, mas que nós não estamos fazendo oposição por oposição. Sim. Quando se faz oposição por oposição, as pessoas só veem o lado negativo e só atribuem valores negativos a essa coisa. Então, assim, eu coloquei o meio. Há uma expectativa muito grande da população morrense com relação a esse mandato da prefeita. As pessoas depositaram as suas esperanças. Existem, assim como outros tantos gestores, entraram no município. É de se recordar que nenhum prefeito entrou no município dizendo que seria diferente. Queria desenvolver a cidade, queria trazer o projeto turístico, a velha máxima do turismo. Então, há toda essa promessa. Então, há toda essa expectativa com relação a esse governo. Eu tenho, pessoalmente, as minhas reservas de desconfiança, principalmente pelo modelo de campanha adotado, que foi o que me levou a me opor, em vários momentos, a postar coisas, não contra a prefeita, mas sim contra o modelo de campanha eleitoral adotado por ela, que é o mesmo de todos os outros que passaram por nossa cidade e que não produziu bons frutos. Mas, assim, com relação à expectativa da população, em alguns setores que a gente observa que existe um empenho, lógico que esses setores são setores mais visíveis, os setores que a população mais valoriza, então há algum andamento. Então não seria justo dizer que não há nada de bom na gestão, que ela que não tem nada de positivo. Existem alguns pontos positivos, sim. Obviamente que a gente entende a questão da demanda do Finisa, que foi uma coisa que a gente se posicionou contra
na gestão de Léo. A gente sabe que tudo isso é fruto desse valor que foi pego, né? E que esse dinheiro lá na frente pode trazer complicações para a estrutura financeira da cidade, mas que de fato os valores estão produzindo alguma transformação na estrutura da cidade. Então, com relação a isso, eu acabei colocando essa nota, por reconhecer que existem pontos que estão sendo positivos, mas não seria maior que isso por conta de todas as outras coisas, principalmente da postura pessoal da gestora. Que eu creio que questões coletivas devam ser mais relevantes do que os seus valores individuais e pessoais. Então, devido ao fato de muitos momentos ela ter agido, inclusive com nós professores, baseado em valores, em questões, eu creio que de fundo pessoal e individual, eu atribuo a nota 5. Com relação à educação, várias outras pastas, eu entendo que realmente não mereceria nota maior que essa. Desculpe. Na hora de fazer a pergunta, acabei engasgando com a saliva. Você trouxe o ponto turismo na sua fala, que tem sido bandeira, né, de início de gestão e tem sido fortalecida agora também com o enoturismo e outros fatores. Mas eu pergunto, você vai fazer turismo em outra cidade, você consegue fazer o turismo de graça? Dificilmente, né? Pronto. Partindo desse pressuposto, você se assustou ou você achou interessante o disco voador pousar na praça? Como foi? Algumas pessoas da própria gestão me falaram assim, olha, isso aí o senhor dono iria descartar, ele não queria mais. Então, ela teve essa visão, né, de colocar. Eu creio que daqui a algum tempo, quando tiver arrumado, bonito, vai ser um ponto, sim, que as pessoas vão querer tirar foto. As pessoas que visitarem Morro do Chapéu não creio que vá desagregar absolutamente nada, não. Pelo contrário, creio que agregue, sim. Indiferente para mim, e de modo que não teve grandes custos do município, vejo que seja uma coisa negativa, não. Ok. A depender também do que vai aparecer nas prestações de conta, né? De quanto se gastou nesse disco voador, né? Porque isso daí também ninguém sabe. É que a gente nunca teve uma operação sideral, né? É a primeira em Morro do Chapéu, e aí a gente fica se perguntando sobre essa situação. Bom, restam 2 temas, acredito eu serem os mais complicados, não sei, mas eu vou tentar pegar o menos polêmico para o momento, que é a valorização do magistério. Tema 5, nota 1. Então, essa nota eu atribuí porque a nossa categoria, nesses 7 meses, ela foi massacrada. Então, a valorização, na verdade, seria quase perto de zero. Não se valorizou o trabalho, a história, o que os professores construíram na cidade de Morro do Chapéu. Então, essa valorização não aconteceu. Nós estamos esperando. E ela não diz respeito só a salário. Quando alguns momentos que a gente tem debatido com a secretária, ela tem falado, olha, mas isso aí, existe uma questão judicial que está sendo julgada e que não tem nada a ver com o serviço. Mas a gente entende que não foi, o nosso maior dano não foi o dinheiro. A nossa reivindicação não foi por dinheiro, e sim por valorização. Valorização quando você estuda, quando você faz o seu curso, você faz sua faculdade, você tem um sacrifício e você conquista. É uma conquista, não é só dinheiro. É uma conquista do professor. E com relação à desmoralização pública, nós somos desmoralizados de todas as formas. Nós somos chamados de ladrão do dinheiro público. Nós recebemos diversas cargas negativas. Diante de tudo o que a gente está fazendo, a gente só recebeu negatividade até o momento. Então, nós não temos do que nos orgulhar e dizer que estamos sendo valorizados, porque não estamos. Lilian, eu tirei aí o tema da tela. O último tema eu vou trazer depois do sorteio que nós vamos realizar agora. Quero fazê-lo com a sua participação para que as pessoas possam acompanhar ainda mais atentamente. Está chegando aí na sua tela um outro arquivo onde aparecem nomes de pessoas
que nós fizemos perguntas durante a semana aqui, enquetes diversas. Desde a segunda-feira, as pessoas não souberam responder aí uma especialidade que seria atendida pela NB, que é parceira desse momento, né? Enfim, mas, de qualquer sorte, nós tivemos 19 participantes nas enquetes durante a semana. Alguns nomes aparecem aqui 2, 3, 4 vezes, e isso aí a gente não vai entrar nesse mérito, visto que essas pessoas assistem a live diariamente e essas pessoas participam de forma a exatamente quererem ganhar algum dos brindes que a gente, porventura, sorteia aqui. São brindes esta semana: a máscara da live, a máscara do site, o livro O Diamante Negro, boné da ETEC, camisa da ETEC e recarga de celular, que toda semana a gente sorteia. Eu vou colocar na tela para quem nos assiste agora o site sorteador.com. Todos podem observar aí. E nós vamos pedir para esse site online sortear um número entre 1 e 19. Por que 1 e 19? Aqui, ó. Nós temos 19 pessoas na lista de participantes, tá? O último participante levou o número 19. E nós vamos agora saber quem seria o ganhador ou a ganhadora dos prêmios da semana. Vamos clicar aqui em sortear. E o número sorteado é 6. Rapaz, tem jeito não. Ela é daquelas que responde... Olha, tem Marciana aqui no número 3, no número 6, no número 10, no número 17. E ela ganhou com o número 6. Ela respondeu. O Dia do Estudante também é conhecido como Dia do Pendura. Faltou pouco, hein, Gessivaldo? Chegou agora aí, poesia in natura. Mas a Marciana é quem fatura aí a premiação da semana na enquete aqui da live do Léo. Parabéns para você, obrigado pela participação. E a gente fica agradecido também por sempre estar aí do outro lado da tela, fazendo parte aqui da nossa live, sempre nas respostas, enfim, é gratificante recebê-la aqui conosco, tá? Paramos a apresentação do sorteio e vamos trazer de volta aqui, mas antes, Balili diz: como no passado um gol gastou gasolina de deixar dar uma volta ao redor da Terra, assim disseram, tomara que com o disco voador não seja uma ida a Marte. E ainda diz, de dar uma ida a Marte. E Mariara diz, adorei a foto daquele que chegou na madrugada, aterrorizou e mandou ver. E na verdade a gente flagrou essa semana, por volta de meia-noite, no domingo, um cidadão tinha caído lá, aquela proteção que foi colocada na praça, né, por disco voador, e um cidadão estava lá dentro fazendo as maiores selfies, a todo lado e tal. Liga aí, ó. Tá rendendo, já vai dar o que falar, porque ele vai postar nas redes dele e muita gente vai curtir e compartilhar por aí. Mas a nossa visão é um pouco diferente no tocante a que isso pode render, ao que isso pode trazer como turismo para Morro do Chapéu. Tem sido a maior polêmica dos últimos dias, inclusive os professores, a PLB Sindicato foi acusada de fake news com relação à distribuição dos kits da merenda escolar. Nota 2 ao tema 11, por sinal, o nosso último tema aqui do Dê Sua Nota desta sexta-feira, Lilian. Por que nota 2? Então, a nota 2 é devido à questão da frequência mesmo e da qualidade do kit que foi oferecido. Em 2020, antes que alguém diga que mas não falava, em 2020 o gestor ofereceu apenas do período de março, foi 20 de março quando suspendeu as aulas, a dezembro, ofereceu apenas 2 kits. Nós criticamos, procuramos o conselho do CAI, tivemos reunião com o pessoal do CAI, reivindicamos, enviamos ofícios à gestão cobrando a regularidade, a entrega com regularidade da merenda. Então, nós não estamos, nesse momento, fazendo algo diferente do que a gente sempre fez. Uhum. Então, o procurador do município, o senhor Ricardo Tourinho, enviou um ofício solicitando que a PLB fizesse uma retratação pública de uma postagem que nós fizemos nas nossas redes sociais, em tom de intimidação, de ameaça mesmo, porque nós postamos a questão da entrega do kit de alimentação escolar. O kit, como todos sabem, do mês de janeiro até o mês de julho, foi entregue apenas um. O valor do kit, os alimentos que tinham no kit,
Nós obtivemos as informações através das pessoas que receberam o kit, de pessoas ligadas ao CAI, e os alimentos que tinham no kit não chegavam, de fato, ao valor de R$ 40. Isso se a gente fizesse um cálculo a qualquer mercado na cidade, no varejo. Imagine no atacado, que a prefeitura não compra 1 litro de óleo, ela compra caixas e mais caixas, que são quase 6 mil alunos. Imagine aí você que esse valor desse óleo não é o valor do mercado. E a gente pegando por cima o valor do mercado, não daria esse valor de R$ 40. Então, em 7 meses de gestão, a gente não citou que foi 7 meses de letivo, que o procurador trouxe até essa argumentação de que não seria 7 meses, seria 5 meses letivos. Mas nós não falamos de 7 meses letivos. 7 meses de gestão, eles distribuíram apenas um kit de alimentação escolar, um kit mínimo. Então, ao invés de proceder um pedido público, uma retratação à população de Morro do Chapéu, uma explicação para as pessoas por que entregaram apenas um kit num período de 7 meses, eles resolveram vir para trazer esse tom de ameaça para a PLB por estar reivindicando o direito dos alunos. Nós não estávamos ali naquela publicação fazendo uma oposição à senhora prefeita, mas sim reivindicando que as crianças tenham o direito, porque a gente convive diariamente com muitos alunos, muitos que a gente sabe que não tem contato de internet, mas a gente encontra e a gente sabe que essas pessoas estão passando por momentos muito difíceis. A cesta básica subiu bastante, o preço dos alimentos disparou, muitas pessoas sem renda. Então, essa alimentação escolar faz muita falta para muita criança. Então, no período de 7 meses, volto a dizer, pergunte a qualquer mãe de família que não tenha um compromisso com a verdade, vai dizer que recebeu-se apenas um kit de alimentação escolar. Isso não é mentira, isso é a mais pura verdade. Foi distribuído apenas um kit, tem as razões, a sociedade precisa saber. Então, o papel da gestão nesse momento não seria estar ameaçando o sindicato por estar dizendo a verdade, e sim fazendo uma retratação para a população, explicando e fazendo essa correção. Agora, no mês de agosto, eles começaram a distribuir o segundo kit. Então, muitas escolas já estão recebendo o segundo kit da alimentação escolar. Dessa vez, já tem os alimentos da agricultura familiar. O primeiro não teve. Então, eles precisam entender que nós não estamos fazendo oposição, mas sim reivindicando o direito daqueles que são menos favorecidos e que é nossa responsabilidade, enquanto professor, zelar pelo bem-estar das nossas crianças, dos nossos alunos. Ok, a Mariara diz que será que essa desvalorização e desmoralização tem algo a ver com as eleições municipais, que os profissionais da educação concursados opinaram por uma nova modalidade política? A gente questionou a Lilian aqui, ela deixou claro que não acredita nessa situação, mas, né, tem os poréns. O Humberto pede a confirmação do ganhador da enquete, na verdade a ganhadora, a Marciana Santos, ganhou mais uma. E o Balili diz que, lembro bem desse momento em que parte da imprensa daqui, lembro bem desse momento em que, para parte da imprensa daqui, a PLB na época era uma heroína e hoje são mercenários preguiçosos. Houve essa busca à PLB por parte dessa imprensa que depois veio a condenar vocês? Em outros momentos, quando era o interesse, né, a crítica era favorável, a busca existia. Como a crítica não é favorável para o momento, não é essa busca, pelo contrário. A última tentativa que nós fizemos de entregar um ofício, solicitando um espaço de fala, sequer foi recebido o ofício. São ossos do ofício da nossa Morro do Chapéu. Lilian, eu espero que tenha atendido a sua expectativa, o quadro de sua nota. Agradeço-lhe demais pela oportunidade de vir novamente a participar da live do Léo. Né? O espaço aqui vai estar aberto à PLB sempre que necessitar. Só para ilustrar, nós já tivemos aqui outros momentos com a PLB, com o Fundeb, com o Conselho Municipal de Educação. Ontem nós inauguramos aqui um espaço com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Várzea Nova. Foi maravilhoso, muito bom, muito participado, muito ativo. Né? A gente fica feliz de poder fazer desse espaço aqui a oportunidade de diálogo, mas também de debate e de
colocar as pessoas para pensar a respeito do que a cidade tem vivenciado nos últimos tempos e, por que não dizer, o país, né? E a gente fica muito lisonjeado mais uma vez da sua participação, parabeniza pela sua atuação frente à PLB, tem sido realmente diferenciada nesse aspecto e óbvio que a gente, em off, a gente pode apresentar algumas sugestões, a exemplo daquela manifestação que a gente foi participar também, né? Mas nada que venha a arranhar a imagem da entidade que você hoje representa, né? E que está sendo questionada em diversas razões, em diversas frentes, mas que tem tido uma postura importantíssima para as pessoas perceberem de que a vida do professor é tão importante quanto a vida do aluno, quanto a vida do porteiro, da merendeira, da faxineira, né, do vigilante, e essas vidas só serão preservadas quando a vacina chegar para todos. E aí haverá um diferencial, sim, com a oportunidade de retorno imediato às aulas. Helene Pereira também aqui a parabeniza, Lilian. Eu agradeço a oportunidade, a paciência das pessoas que tiveram a paciência de escutar a live até o final. Muito obrigada. Espero que tenha correspondido às respostas, aos questionamentos. Muito obrigada mesmo. A gente vê que você é uma pessoa que é um cidadão no sentido maior da palavra. Você é um cidadão morrense e você está cumprindo seu papel. E que outras pessoas também possam vir se espelhar na sua conduta e que venham também a buscar esse ideal de cidadão que busca, que sabe reconhecer o trabalho e os problemas da nossa cidade. Então, eu agradeço demais a oportunidade de você ter dado. E nós, enquanto professores, não buscamos privilégios, nós não somos seres que buscam o privilégio. Pelo contrário, nós trabalhamos com o público, nos doamos, não é uma carreira, é uma missão que nós cumprimos. Uhum. Então, nós não buscamos privilégios, nós queremos as melhores condições, a melhoria de vida da população, a melhoria de vida dos trabalhadores. Então, isso é o que nos move. Uhum. Fazer educação, porque a gente sabe que a educação liberta. E o nosso sonho, o ideal de vida da gente é ver as pessoas libertas. E acredito que assim como está provado de que com a vacina a gente consegue vencer a Covid, está mais do que provado de que a educação transforma e liberta. Professor Evaldo Marçal, parabéns, Lilian, por ter segurança e passar para todos. Lilian, mulher que fala o que muitos querem ouvir e saber. Muito obrigado, minha querida. Um forte abraço e faça desse espaço o espaço da PLB, o espaço do professor, o espaço da escola de Morro do Chapéu, como também é um espaço daqueles que porventura tenham sido citados e desejem oportunizar a sua resposta. Acredito eu que não será conveniente que alguma citação que tenha sido feita aqui a quem quer que seja respondida em outra mídia. Não vai ter sentido. Não vai ter a resposta satisfatória porque quem vai indagar não vai ter a mesma linha de raciocínio da nossa. É diferente. A forma da pergunta, o contexto e, acima de tudo, o tratamento mais amigável, amistoso, que nós também temos. Mas a forma como colocamos, às vezes, é visto como mais áspero, lamentavelmente. Ediane Santos chegou agora, foi? Boa noite. Boa noite também, que a gente já está saindo. Lilian, grande abraço e um bom final de semana, viu? Boa noite, pessoal. Tchau.